tá chegando gente. Gente, primeira vez, né, que eu tô como host. Então já fiquei pensando aqui como é que eu ia fazer pra entrar. Agora tô conseguindo. Vamos ver depois como é que eu vou fazer pra gravar, né? Oi, Mari. Oi, Nanda. Portela tá por aí. Bruna. Vou botar a Fê já aqui. Ué, Fernanda, deu aqui que você recusou. E agora, como é que eu faço para te chamar de novo? Oi, pessoal, tudo bom? Vamos ver aqui. Chamando a Fernanda. Oi, Gê. Oi, Marco Aurélio. Ah, que bom. Oi, Clá. Agora quase que me quebrou aqui, né? Porque eu mandei a solicitação e veio, ela recusou. Eu falei, ih, caramba, agora ferrou. Como é que eu faço de novo para mandar? Não, deve ter sido alguma coisa que eu apertei. Aí eu saí e entrei de novo. Ah, então tá. Então vamos dando aí boa noite, pessoal que tá entrando. Boa noite a todos. Tem um monte de gente conhecida aqui, Clá. Que bom, eu também. E tá tudo bem? Claudinha, Portela. Tá tudo ótimo. Que bom. Tô Oi, aqui ansiosa. pessoal. Tava ansiosa para o nosso encontro. Eu A minha também. irmã também, que eu tô vendo agora. E a Thelminha! Thelminha. Maravilha. Meus Então. amores, fofa. Thelma, saudade de você também. A Ana, mãe da Marlina, tem um monte de gente aqui. Então, tem um povo aí também, amigo meu, de colégio, de trabalho, Oi, Fernanda. aluna. Uma aluna que acabou de falar. Ah, foi sua aluna? É a Bruna que falou aí agora é Ah, aluna. que ela participou da aula, da nossa É, aula. a de ontem eu acho que não, mas. Oi, É. Susan. Susan também é professora lá da Sede Gran Rio. Ih, Paula. Fofa, Thelminha. a minha irmã tá aí, a Ros Lancer. Ah, tá. Tudo bom? Renata. Oi, Eu coloquei Clara. lá no meu stories, acho que foi do outro perfil, né? Depois que eu fiz essa primeira live com a Fê, né? Porque já vou começando aqui contando, né? Como é que foi. Que depois na semana passada, né? A Fernanda me convidou para fazer uma live comigo. Foi a primeira, assim, que eu nunca tinha feito participando, nem eu fazendo, nem eu sendo entrevistada, né? Que foi o caso. E aí eu até comentei que eu falei que depois achei que o bichinho da live tinha me mordido, porque é muito engraçado isso, gente. Tipo, tudo bem, assim, sou professora, né? Estou em sala de aula, dou aula sempre, já muitos anos da vida e tudo. Mas é tão engraçado, assim, quando você entra no. Você se expõe, de certa forma, assim, É, numa coisa assim, fazer uma live, pô, vou estar ali naquela hora, não tô vendo as pessoas, né? Só tô é, vendo aqui Fernanda, tô vendo pelos nomes, às vezes a gente nem consegue descobrir muito quem são as pessoas, né? Pelos nomes dos verdade. perfis. Mas é tão impressionante como quando a gente termina, quando acaba assim a live, você fica com aquela coisa assim, meio que um gostinho de quero mais. Ai, É. poxa, foi que legal, vamos fazer de novo? Tipo, sabe? É bem engraçado. Eu nunca achei que fosse sentir isso, assim. Eu achei que, tipo, ia ok e tal, mas. E aí a Fê mesmo ficou pra mim, então, quando é que vai ser a próxima? É, Vamos fazer a próxima? E, vamos e assim, fazer. de certa forma, tô trazendo ela aqui agora, né? Ao contrário, ela como convidada. Mas já estou pensando aí também em fazer um programinha, assim, de pelo menos fazer uma por semana, Eu né? acho Vamos ver ótimo, cara. como é que funciona. E geralmente, eu e Mari, a Lu também,
E geralmente, assim, vou fazer de alguma coisa relacionada à educação, né? Porque esse meu perfil do Instagram, que é o Clariciando Curadoria, é um perfil para mim que é o que eu dedico para a questão profissional. Eu estou colocando muito agora as coisas assim que eu tenho lido, né? E porque eu estou lendo bastante agora na quarentena, mas ele sempre funcionou como um registro também das coisas que eu tenho feito profissionalmente, né? Inclusive lá depois, se vocês entrarem e forem e É olharem muito ali, vocês legal. vão ver que tem uma postagem que eu coloquei aquele dia do lançamento do seu livro, Fê, que eu fui lá e a gente tirou uma foto e eu... Sim, eu sei. Foi muito legal. Então, pois é. Eu vi essa postagem. É E muito aí, legal esse assim, canal, claro. Tem muito conteúdo bacana ali também, gente. Muita viagem também relacionada à educação, não é, claro, que você posta ali também. eu acabo agora meio dividindo um pouco, porque nessa minha última É, viagem agora de janeiro, eu criei um outro que é o Clariciando por Aí, né? Então, também quem não está ainda segue lá. E ali eu vou falar mais especificamente das viagens mesmo, assim, das experiências de viagem. Mas muitas vezes os dois meio que conversam, né? é. Porque as profissionais eu viajei já há muito também profissionalmente, mas como até eu falei um pouquinho na outra, acaba que mesmo quando eu estou viajando que não é profissionalmente, eu me esbarro com alguma coisa de educação, de coisa assim que parece que a gente atrai, sabe? Com Então, eu certeza. acabo também A gente contando sempre um pouco, atrai. contando um pouco dessa experiência por ali também, né? Então, assim, Acho para a muito gente bem. não perder muito tempo de blá 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 e poder conversar logo aqui com a Fê, eu preparei umas perguntas para fazer para ela, tá? Depois, no final, ela vai falar um pouquinho sobre o Instituto Auler Kids, né, que ela está tocando agora. E assim, Uhum. só para dar mais um, uma introdução assim bem rápida de como a gente se conheceu, né? Porque Sim. como a gente falou isso na outra live, mas também É. todo mundo tivesse lá, tá? Estava lá, né? Então, assim, a gente se conheceu em 2016 Cris! num curso de autoconhecimento, né? Chamado Avatar, que inclusive a Thelma, que está aqui agora presente, foi quem levou nós Isso, duas para esse curso. é E verdade. aí, assim, desde então a gente já assim, descobriu muita afinidade, né? A primeira delas, as duas, descobrimos que as duas, que nós dois somos taurinas, porque as duas fizeram aniversário no curso, É, né? Em curso. foi. Então, e aí depois disso, foi assim, foi só, como a gente fala, a gente fala, foi ladeira abaixo, mas no nosso caso, ladeira acima, né? Cima. Porque foram muitas afinidades. Eu já trabalhava com educação, ela estava fazendo curso de pedagogia, e a gente nunca perdeu esse contato, tá sempre conversando, uma tá sempre sabendo do que a outra está fazendo, Tá participa das coisas fazendo. que uma e outra faz, né? É Então, realmente, verdade. assim, é muita troca, intensas, assim, e muito boas, né? É verdade. Desde então. E A aí, gente também te chama muito Thelma. Ela tá botando, eu amo tanto. daqui a pouquinho eu vou prestar mais atenção nos comentários, porque É, essa multitarefa ainda não consigo, né? De ficar mas é difícil vendo os mesmo, tá? comentários, falando aqui alguma coisa. Tem uma, como é que chamam? Não sei, era Margarida que chama, sei lá, é um negócio que eu tenho de cola aqui para não me esquecer de falar nada. Mas, enfim, então, assim, o objetivo dessa live, né, dessa ideia agora que eu tive, e até o título, né, que eu coloquei, que veio de repente, assim, na minha cabeça, eu pensei muito naqueles. Acho que é tipo um grito de guerra, uma coisa assim que fala, né? O que eu me lembrava era assim: eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Né? Assim, várias vezes a gente ouve esse grito de guerra e aquilo ali me tocou e eu falei: bom, eu quero falar com a Fernanda sobre questão de professores. Então, eu botei como título da live isso: eu sou professora com muito orgulho, com muito amor. Então, esse vai ser o foco aí da nossa conversa. Né? E eu pensei nisso também porque na semana passada, uma das perguntas que ela fez para mim, né, era a seguinte: ela perguntou o que eu via em comum
na educação, né? E aí a gente estava falando das Foi. minhas viagens, de todos os lugares que eu já tinha visitado, né? Principalmente a trabalho. E o que eu via em comum, né? Apesar das diferenças culturais, né, de cada país, se tinha alguma coisa em comum, né, de alunos. Ah, Então eu realmente via e sentia isso, né? Como que em qualquer lugar do mundo essa dedicação e esse amor, essa paixão mesmo do professor era a mesma coisa. Na minha opinião, também é o que faz a diferença, né? Então, com daí que certeza. eu realmente pensei em pedir para, quer dizer, fazer essa conversa com a Fernanda e, além do mais também, né, porque a maioria aqui, só quem não me conhece tanto já sabe, eu sou coordenadora do curso de pedagogia da Faculdade Sesgran Rio, que inclusive está apoiando também essa live junto com o Instituto, né, Auler Kids. É, E, isso. e assim, agora eu também, mais que nunca, me vejo responsável pela formação de Com professores, certeza. né? Então, cada vez mais orgulho e amor com essa profissão que, infelizmente, é muito pouco valorizada atualmente, É, né? é verdade. Enfim, então eu já vou começar aí perguntando a primeira pergunta, né, de coisa assim para ela já ir, para a gente já conhecendo um pouco melhor, né, Fê, o que te levou a cursar pedagogia, né? Assim, você sempre quis ser professora. Qual foi o seu caminho, assim, até chegar hoje onde você está? Então, eu não sabia, que eu queria ser professora, apesar de muito novinha na escola, eu me lembro que quando criança ainda, eu às vezes fugia da minha sala de aula, que eu estava no primeiro ano, para ir pro maternal, ou pro maternal 2 ou pré-1. E eu lembro que eu ajudava as professoras, ficava brincando com as crianças menores, e eu lembro que aquilo ajudava no trabalho delas. Eu me lembro de alguns Uhum. flashes desses momentos na escola. E aí eu gostava de brincar muito em casa, de escolinha. Por isso que é importante a gente sempre olhar para as brincadeiras das crianças, porque elas já falam desde novinhas, quais são as aptidões que elas têm, as tendências, né, que a gente chama de tendência. Só que eu não fazia ideia disso. Eu me lembro que quando eu fui crescendo, a gente vai ficando maior, eu escolhi, como você, análise de sistemas para cursar. Entrei na faculdade para cursar análise de sistema, que na época estava bombando a informática. Eu sou dessa época que estava Bom, na bombando a minha já estava. informática. E naquela época, o mercado de trabalho estava muito aquecido e a gente entendia, a Thelma também é da área de informática, né, se eu não me É, engano. ela fez o E mesmo, só que depois. E aí, naquela época, eu lembro que estava super aquecido o mercado, só que eu me deparei com um grande desafio. Eu sempre fui péssima em exatas, não era meu forte de jeito nenhum. E eu lembro que na faculdade, as matérias que eram matérias teóricas, mais humanas, eu tirava 10, mas as matérias de lógica matemática eu tirava 4, 2, minha nota era essa. Nossa. Nesse nível, claro. E aí eu teve um momento na faculdade que eu falei, não, não é para mim isso aqui. Não tem como, eu não vou conseguir me formar nessa faculdade, gente. Como é que eu vou ficar aqui um ano, dois anos no mesmo período, que eu não conseguia passar né, era C++, na época era C++, eu não conseguia passar dessa matéria C++, que era Nossa, já programação. começava com C++, né? Eu acho que era C++, era uma coisa assim, bem programação. Eu nunca me dei bem com É. programação, claro. E aí, com lógica matemática. E nisso, na faculdade, eu optei por fazer designer. Na minha cabeça, naquela época, eu pensava assim, designer também é algo que mexe com computador, mexe com programa. E aí tem a ver com programa, com programação, acho que eu vou fazer designer. E aí entrei para cursar designer. Terminei a faculdade de design e caí na área administrativa, ou seja, nada fiz com designer. E durante o período da área administrativa, eu fui parar na área contábil da empresa onde eu trabalhava.
E na área financeira dessa empresa, eu comecei a pensar. Aí foi quando eu comecei a pensar, depois de muito tempo, que eu comecei a pensar o que que de fato eu queria fazer para minha vida. Aliás, teve um momento que eu pensei nisso, seriamente. Eu fui fazer um curso de autoconhecimento. Fui fazer um curso de autoconhecimento em 2011. E aí, eu me formei em 2005 em designer gráfico. Fiquei trabalhando nessa empresa até bem pouco tempo atrás. Foi logo assim que eu entrei. Era uma empresa ligada à rede de comércio e eu trabalhava na área administrativa. Depois eu migrei para o financeiro. Quando eu migrei para o financeiro e era mais responsabilidades, então eu acabei tendo um pouco mais de afinidade com aquele trabalho e eu pensei em fazer a faculdade de contabilidade. E aí, nesse interim, eu fui fazer um curso de autoconhecimento, que muita gente, eu não sei se alguém aqui conhece, mas se chama Tamer Treinamentos. É um curso de imersão. Eu sempre adorei esses tipos de treinamento. Eu acho que eu sempre me lancei para o autoconhecimento mesmo. E eu fiquei um final de semana inteiro imersa nesse curso, em Teresópolis. Você não podia atender telefone, bem assim, imersão mesmo, Nossa, um internato. internato. E E eu lembro que quando eu voltei de lá, eu voltei com muitos questionamentos, pensando no que eu de fato ia fazer para minha vida, o que fazia sentido. E eu lembro que eu estava um dia em casa, no quarto, pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu pensando se eu fazia uma faculdade de contabilidade mesmo, entrava. E aí me surgiu a seguinte pergunta. Tá, se você pudesse escolher um curso em que não tivesse que pensar em nada, dinheiro, retorno financeiro, nada disso. Se você tivesse que escolher uma profissão, Fernanda, eu falando comigo mesma, qual profissão Uhum. você escolheria? O que você gostaria de ter mudado? Aí eu pensei assim, eu gostaria de ter mudado de repente a minha infância. Eu acho que se eu tivesse tido mais conhecimento, de fato, entendimento sobre o que eu sentia, isso eu respondendo para mim mesma, entendimento sobre o que eu sentia, sobre as minhas questões, talvez eu tivesse agora mais à frente, em um outro lugar que eu gostaria de estar. E aí eu pensei assim, eu falei, gente, por que não pedagogia? E dar essa oportunidade para as crianças, como que não tiveram esse tipo de conhecimento para me passar, porque a gente, é, vamos dizer assim, vamos eliminar a culpa e assumir a autorresponsabilidade, porque agora as escolhas são minhas, mas na época essas pessoas não tinham o autoconhecimento como uma ferramenta, muito pelo contrário, né? As nossas emoções eram muito negligenciadas e as deles também foram muito É. negligenciadas. Então, eu pensei, por que não proporcionar isso para as crianças? E foi aí que eu dei o primeiro passo em direção à pedagogia. Eu falei, eu vou fazer uma pedagogia diferente. Eu vou fazer aquilo que eu acredito. Então, eu pensava assim, então eu vou estudar disciplina positiva, eu vou me enveredar no autoconhecimento, porque tudo que eu puder sugar disso é o que eu vou usar dentro da sala de aula para encorajar os meus pequenos, para que eles tenham crenças potencializadoras e não limitantes, como eu tive que desconstruir um monte. E foi aí que eu me matriculei no curso de pedagogia. Pois Foi é, desse mas jeito. depois disso também você, porque é outra afinidade, né, que a gente tem também, que a gente adora estudar, né, e tá Sim. constantemente. Eu falo muito que eu sou estudante profissional, É, né, assim, às vezes eu quando eu brinco e tal, eu também. falo que sou estudante profissional, mas é porque eu adoro, e Fernanda também. Então, depois aí da Sim. pedagogia, ela já fez uma pós em Uma psicopedagogia, pós, fez outra duas pós. pós, em Em neurociência, neurociência. né? E está Isso. constantemente estudando essa parte Estudando. da Sim. disciplina positiva também, né? É, Muito sim, bom. sim. Porque assim, claro, o meu objetivo é me tornar uma especialista na primeira infância. Então, tudo que eu Uhum. posso aprender da primeira infância, psicologia. Agora mesmo eu estou fazendo um curso que se chama Terapia dos Esquemas, que é do Instituto Weiner, e ele fala justamente de como as crianças elas são criadas de acordo com a família, quais são as necessidades que ela traz de acordo com a defasagem que ela teve na infância, dessa educação, da Uhum. afetividade. Então, assim, mexe.
eu sou apaixonada por isso. Eu acredito muito, que foi o que eu aprendi na neurociência, foi o que eu vivenciei como experiência, que a primeira infância, que compreende a vida intrauterina até os 7 anos de idade, é a principal responsável pela formação da identidade e personalidade do sujeito. Então, a gente, quando adulto, traz muita coisa da nossa infância. Então, eu quero mesmo, eu tenho planos do ano que vem eu me inscrever no mestrado. Aliás, esse ano ainda me inscrever no mestrado, se possível, para poder fazer o mestrado em Próximo ano. psicologia clínica e neurociências, Que que foi o massa. que é o que eu quero fazer, porque eu quero me especializar nessa área da educação infantil, da primeira infância. Pô, E é maravilha. maravilhoso, assim, porque hoje eu trabalho como professora também. Além do Instituto Auler Kids, eu tenho também eu também trabalho como professora em uma escola na Mepoubert. Uhum. Então, lá eu consigo ver a dimensão do quanto que é real quando você coloca em prática as ferramentas. Não existe mágica de você achar que vai aplicar uma vez aquela ferramenta, como uma ferramenta da disciplina positiva, ou da comunicação não violenta, vai funcionar. Não, mas você vê que é um processo. E que assim como nós, a gente veio. Eu estou falando de um curso que eu fiz de autoconhecimento em 2011, que me fez tomar uma decisão em 2014 de entrar na faculdade. Quer dizer, quanto tempo a gente não demora para poder tomar uma decisão, fazer uma escolha? A mudança, ela esse processo é longo, não tem jeito. Então, eu Exatamente. acredito nisso. Então, se a gente puder, como educador, pai, mãe, que deve ter muito pai e muita mãe aqui ouvindo, a minha irmã é uma mãe, por exemplo, agora eu falo muito isso para ela. Eu falo das crenças que a gente pode instalar agora na infância, que são crenças potencializadoras nessa criança, para que ela possa, quando adulta, enfrentar os desafios. Então, quanto mais eu posso me desenvolver e aprender, eu acredito que os meus alunos e as pessoas que convivem comigo, elas vão, vamos dizer assim, sugar o que melhor tem de mim. Com É o que eu certeza. E penso. aproveitando esse gancho que você está falando um pouco dessas coisas das crenças e de tudo, que as crenças elas também direcionam o nosso comportamento, né? A gente age de acordo Total. com as crenças, né, que a gente tem. Muitas vezes, algumas vezes, né, elas são inconscientes, né? E a gente não percebe essa ligação. Exatamente. Mas acho que justamente todo esse trabalho de autoconhecimento também, que é tão importante, Sim, né? Ele muito. ajuda a gente justamente a isso, a conseguir enxergar essas crenças, né? Quais elas são, para poder aí então obter, né? Adquirir ferramentas para trabalhar aquilo, né? Com E principalmente essas certeza. crenças limitantes, porque ela está ali Ah, bloqueando algum aspecto da sua vida, né? E com eu vejo certeza isso muito, isso. muito sentido também com essa a questão que eu vou te falar aqui da próxima pergunta, que a gente tem falado muito hoje em dia sobre habilidades e competências. Né? A gente fala, quais Uhum. são as competências que o aluno do século XXI deve ter A gente para fala ser um muito bom disso, cidadão. é. Pois é, vira assim, era uma coisa muito da administração. Hoje em dia todo mundo fala de competência como se fosse assim, a coisa mais tranquila, mais simples. É. E até agora na educação existe a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é fundamentada em competências, nas competências que os alunos devem adquirir Uhum. durante o tempo todo, né, da educação básica. Então, assim, pensando nisso, óbvio que se os alunos têm que ter essas competências, quem vai passar também para elas é o professor, né? E Somos como nós. você falou agora, o professor é um modelo, né? Desde É, pequenininho e principalmente como pequenininho, o professor é um modelo para os alunos, né? E está sim, ajudando eles ali a construir isso, construir caráter, valores, moral, né? Que são competências também, né? sim. Então, para você, quais que seriam assim essas competências e habilidades de um professor, né? Para um professor ter para Uhum. poder passar para os alunos. Falando especificamente sobre competências socioemocionais, que eu acho que são, que para mim é mais importante. Uhum. Qual a habilidade assim, mais importante que um professor deve ter dentro de sala de aula? Primeiro, a autogestão das suas próprias emoções, porque senão ele não consegue
São muitos desafios, assim, claro. Vamos imaginar, você é professora e agora coordenadora, você sabe disso. E já foi a vida inteira. Então vamos imaginar que a gente tem 20 crianças dentro de uma sala de aula. E essas 20 crianças, elas têm culturas diferentes, elas têm linguagens diferentes, elas têm famílias que são cada uma diferente da outra. Então ali é um misto, vamos dizer assim, de emoções, de sentimentos, de comportamento, juntos, diferentes de tudo que é maneira que você possa imaginar, inclusive a É. gente. Então, cada uma traz uma história consigo. Se eu não consigo olhar para a minha história, ressignificar crenças, entender que aquilo que eu estou sentindo muitas vezes é um reflexo de algo que eu vivi na minha infância e que está disparando um gatilho, eu não vou conseguir dar uma aula assim, empaticamente falando. Porque quando o meu aluno ele me trouxer um problema, eu vou entender que aquilo é pessoal. E não é pessoal. Eu preciso fazer uma distinção. A gente chama na psicologia de epoquê. Quando você entra numa sala de aula, que eu acredito que é o que todo mundo mais ou menos deveria fazer, é você entrar em epoquê. Epoquê é quando você se livra de todo e qualquer tipo de julgamento. É muito difícil. É um trabalho diário. O que eu falo aqui é algo assim que eu falo. Eu tento fazer todo dia, porque é muito difícil às vezes você fazer isso. Mas o fato de você se livrar do julgamento é quando é bom, porque você olha o outro e fala assim: isso é o comportamento dele, não é ele. Ele é muito mais que aquilo. Ele está me mostrando um comportamento de algo que ele não está conseguindo verbalizar. Só isso. Então, vamos supor, quando tem uma criança que ela está muito descontrolada emocionalmente falando, e que ela me agride fisicamente, puxa meu cabelo, me bate, que isso acontece, e no momento que eu abraço ela, eu tiro ela daquele lugar e deixo ela se acalmar e depois eu converso com ela a respeito daquilo, pode ser que alguém que não tenha esse entendimento olhe e fale, que absurdo, olha essa criança, ela está batendo e de fato é algo assim, mas aquele bater é algo que ela não consegue controlar naquele momento. Eu tenho que olhar para aquela criança falando, ela é a criança e eu sou o adulto. Então, eu preciso me controlar emocionalmente para que eu possa chegar perto dessa criança e falar para ela, olha, isso que você está fazendo não é legal, mas não verbalmente, para que ela sinta, e independente do que ela faça, claro, eu vou olhar para essa criança e vou amá-la como ela é. Você olha para ela e fala, ok, tudo bem você ter um mau comportamento, mas eu te amo mesmo assim. A gente vai entender o porquê desse mau comportamento e a gente vai direcionar ele de uma maneira para que isso não se repita outras vezes. Ao ponto que, se eu tenho um professor na sala de aula que muitas vezes ele extravasa, e quando isso acontece, não é direcionando culpa, é porque, é porque não tem o conhecimento daquilo, não tem o conhecimento de si próprio, muitas vezes, do que viveu. Então você acaba replicando o comportamento, que é natural. Você vai fazer aquilo que você aprendeu. Então, quando você tem essa oportunidade, você desassocia. Aquilo não é meu. Aquilo é dele, de repente. É dele, ok. Mas o que que gera em mim esse desconforto? Por que que eu fico tão nervosa quando ele não faz o que eu quero? Porque eu estou perdendo o controle, é isso? Então, são coisas que a gente precisa se avaliar. Uma das coisas que eu falei já em uma live, que é a, a minha cabeça funciona melhor quando eu estou num ambiente organizado. Eu tenho essa necessidade de estar com as coisas organizadas ao meu redor. E logo assim que eu fui trabalhar na escola, eu vi que as crianças elas brincam e espalham brinquedos por todos os lados. E muitas vezes eu me peguei catando os brinquedos em todos os momentos e organizando nas prateleiras. E eu organizava aquilo ali. E aí eu falei, não, peraí, o que está te incomodando nisso? Porque é uma bagunça divertida, é uma bagunça organizada dentro do mundo deles. Eles vão organizar, eles têm competência para isso.
Mas era tão automático de eu me colocar para poder fazer as coisas, para poder organizar as coisas, que eu fazia aquilo ali. Automaticamente ia fazendo. E um dia eu falei, não, eu não posso fazer isso, porque eu estou tirando deles a habilidade de se autogerenciarem, de terem autonomia, de terem independência, porque quando eu faço algo por eles que eles podem fazer, eu tiro deles da oportunidade de aprendizado. Então, eu acredito que uma das habilidades que o professor ele tem que ter mesmo, assim, que é muito importante que ele tenha, é essa capacidade de se auto-perceber, de se auto-observar, de entender o que ele está fazendo dentro da sala de aula. Que não é só a transmissão de conteúdo, não é isso. Muito pelo contrário, ó, o professor já deixou de transmitir conteúdo há muito tempo. A gente está ali para coletar a informação deles, daquilo que eles trazem de sede, assim, de vontade de aprender. E ajudar na construção, E né? Eu ajudar acho na construção, mais mediar. essa Exatamente. função, vamos dizer assim, do professor, né? É Isso ajudar a aí. criança ali a construir o conhecimento. Tem Isso um comentário mesmo. aqui que a Claudinha botou, que ela fala assim, olha, que ela vê que muitas vezes a Cláudia trabalha com alfabetização, classes de alfabetização, né? Ela falou, vejo que Que muitas muita. vezes esse tipo de manifestação é um pedido de socorro da criança. A gente tem que ter Sim, esse olhar e sensibilidade, né? com certeza. E muito. Porque é sem pedido de socorro. É quando eles ficam mais sensíveis, quando eles estão. Eles não sabem falar, eles não sabem verbalizar, eles usam a emoção para poder chamar a nossa atenção. Então, é um pedido de É, socorro. Mau comportamento é uma necessidade não atendida. A gente vê assim. Então, mas só tem consciência, muitas vezes, disso quando a gente tem um mínimo de consciência sobre nós mesmos. Para você poder uhum. entender que o comportamento do outro e saber direcionar aquilo de uma maneira mais, vamos dizer assim, eu falei, tem até na nossa aula. As competências socioemocionais, elas vêm daí. Elas vêm desse lugar que ela precisa passar por mim antes, como educadora, para que eu possa atingir essa criança. Senão eu não consigo dar conta disso. Eu acho que é porque você também, essa questão é do reconhecer também, né? Um comportamento. Quando você se autoconhece, né? Quando você se conhece mais, você passa também a reconhecer os comportamentos que você tem nas outras Sim, pessoas, com né? certeza. Então, aí Você é vê, é um justamente, espelho. com certeza. E aí que eu acho que tá também essa oportunidade de você estar ajudando, né, aquela pessoa, Botar aqui. enfim, quem quer que seja, o aluno, né, como a gente está mais falando aqui, Do comentando, aluno. Ah, a, vamos chamar assim, se livrar, né, quando é uma coisa ruim. daquela sensação. É, É, isso aí, é, exatamente. eu acho até que a gente já entrou um pouquinho na minha outra pergunta, que Estou aqui era tentando o botar para como, carregar. Era tá? o quê, Clara? Era o Peraí, deixa eu ver se eu como, consigo né? botar para carregar aqui. Ah, o como, é verdade. Primeiro eu perguntei quais seriam essas Agora competências, né? foi. Você falou de inteligência emocional, autogerenciamento, autorresponsabilidade. E aí agora então, e como adquirir, né? Como buscar adquirir essas competências, né? Você acha que é só assim, estão só num curso de pedagogia, por Não, exemplo, ou de outro curso? Como é que seria não, isso? eu acho assim, o curso de pedagogia ele vai te ajudar muito com a parte teórica, com os conhecimentos que você precisa ter, principalmente para você estar dentro de sala de aula e trabalhar com criança. Ele é fundamental. Até porque você aprende o desenvolvimento da criança, as fases do desenvolvimento, você aprende, entre tantas outras coisas, inteligências múltiplas. Nossa, é uma infinidade, psicologia, as práticas pedagógicas, enfim. Uhum. Mas as competências socioemocionais mesmo, não é no curso de pedagogia. A gente aprende ali entre as pessoas. Mas essas competências a gente desenvolve elas no nosso dia a dia. Então, autoconhecimento, meditação. Olha, eu perdi as contas, claro, dos cursos de autoconhecimento que eu fiz. Muito curso, muito. Eu investi muita, gente, muito dinheiro mesmo, assim, muito investimento. Que eu acho que eu já teria, acho que viajado para Disney umas 3 vezes, mas eu acho que é tudo prioridade, são prioridades. Claro, Assim, e é então, investimento, como você está falando, né? sim, é um Tá investindo em investimento. você,
em primeiro lugar, né? Pessoa Sim, e na profissional, né? exatamente. E fora os cursos de autoconhecimento, eu fiz muita terapia também para poder entender os meus questionamentos, para poder entender o que que eu vinha da minha origem, que crença era aquela que me limitava, o que que eu sentia quando eu estava de frente para determinado desafio. Tudo que você pode aprender fora, vamos dizer assim, de outras áreas é interessante, né? Então eu fui buscar na psicologia o desenvolvimento da personalidade, o que que é, como que se formava isso. Eu fui buscar na neurociência como que o cérebro aprende, o que que é predominante, será que é a razão, a emoção, o que que vale mais, qual é a maior valência num aprendizado. Então eu fui buscar na neurociência. Eu quero voltar para a faculdade agora, fazer o mestrado, fazer a clínica para entender. Aí eu estou aqui agora num curso, tudo assim, no curso pela Weiner também de terapia dos esquemas. Aí já entrei no curso de marketing digital, já fiz storytelling esses dias para aprender a contar história. Então, assim, tudo eu acho que você vai juntando as pecinhas e você vai vendo que cada aprendizado desse te traz uma ferramenta para você aplicar no seu dia a dia. Então você vai juntando as peças. Fui para o curso da disciplina positiva, depois eu fui fazer comunicação não violenta, fiz um monte de workshop. Eu fiz um retiro, claro, que se chama o Sagrado Feminino. Aí já ouvi E, falar. e aí eu Ah, fiquei um final de semana também. Eu sou a mulher dos retiros. Aí fiquei um final de semana também no retiro. E era um retiro do que o nome era Sagrado Feminino. E a gente ficava trabalhando o nosso feminino durante esse final de semana inteiro. Ficava em silêncio, uma parte, depois a gente ia fazer o ritual que é esse sagrado feminino. Tem um ritual xamânico, que aí você faz como se fosse cânticos ao sol, você trabalha o seu feminino. E foi uma experiência assim incrível, porque só tinha mulheres, era um retiro para mulheres, o sagrado feminino, o nome já diz. sim, sim. E a gente dançou, meditou, dançando, uma coisa assim, uma experiência assim, meditação, renascimento. Gente, tudo que vocês possam imaginar, eu fiz. E eu posso dizer que todos esses conhecimentos foram que agregaram para que eu pudesse hoje estar na sala de aula e ter esse olhar diferenciado para o meu aluno. Não foi só na área acadêmica, de jeito Uhum. nenhum. Foram em todos esses lugares, eu acredito que com você também, porque você também é da da bandeira do autoconhecimento Do e dos autoconhecimento. cursos também de Super, né? Também já fiz muita coisa. super. Já fiz É porque eu bastante acho coisa, muito isso aí. isso, assim, eu acho que o importante é a gente se conhecer primeiro, né, para poder tentar conhecer um pouco o outro também, né? Com Então, certeza. fora que assim, o bem que você sente, né, o bem-estar de tudo, é emocional, é É, físico, né, o seu psicológico muda muito. Então, assim, para mim é uma riqueza que é infinita, sabe? Eu acho que cada vez mais. E a outra coisa que é infinita também, porque nunca acaba, né? Porque acho que quanto mais você faz exatamente. isso também, mais você vê que você precisa disso. E é É preciso verdade. para se sentir bem, para estar se sentindo cada vez melhor, para estar se aperfeiçoando mesmo, né? Então acho que É, vai muito nessa ideia mesmo do você se com conhecer certeza. para também poder conhecer o outro. Se eu não E entendo, principalmente ajudar o outro, né? Que eu acho que a gente também sim, tem muito isso, assim, forte, né? Dessa questão do sim. estar a serviço, né? É, de estar a serviço, exatamente. E assim, claro, eu penso assim, se eu não conheço a maneira como se eu não sei a maneira como eu aprendo, se eu não entendo a maneira como eu funciono, se eu não entendo a minha linguagem de mundo, que foi a linguagem que eu trouxe oriunda da minha educação, da minha infância, vamos dizer assim, se eu não entendo o código de linguagem com que eu decodifico o mundo, como é que eu vou entender o código de linguagem de uma criança que ela traz também? Ou como que eu vou explicar para ela, ou vou ensinar para ela, vou dar um aprendizado, compartilhar com ela um aprendizado, mediar um conhecimento, mas qual é a linguagem de mundo que eu vou utilizar para mediar esse conhecimento? Será que é uma linguagem de mundo vinda
da escassez, da dificuldade, e mesmo que tenha vindo, será que eu não posso colocar ela num filtro das possibilidades? Mas eu só consigo ter esse entendimento se eu enxergo, se eu sei que, não, peraí, essa crença aqui é minha, então de repente essa é uma projeção que eu estou fazendo no outro. Quando você olha um Uhum. comportamento, faz um julgamento, às vezes a gente faz uma projeção. Então, pode ser uma projeção minha. Então, tá, isso aqui é oriundo do meu código de linguagem. Mas qual é o código de linguagem dele? Principalmente a primeira infância, que é onde eles estão construindo o código de linguagem deles. Então, eu Sim. penso muito nisso. Então, assim, e você, agora que você é professora também, né? Porque isso Isso. é uma das coisas, o mais recente em termos de profissão e tudo sua é o instituto mesmo, né? O mais recente. É, Mas é o um pouquinho instituto. só antes disso que você também começou a dar aula, né? A ser professora mesmo lá Sim, na Maple Bear, né? E aí, isso então, mesmo. assim, você agora eu acho que você consegue perceber muito essa questão do que a gente está falando, do curso da pedagogia, né? Aquela coisa que te dá muita teoria. Apesar de que na pedagogia da ADCES Gran Rio a gente tenta fazer muita Da inovação, prática, eu vi. com muita prática, metodologias ativas, é um super novo, diferente também, bacana. A gente É se verdade. esforça bastante para isso. É um currículo diferente mesmo. Pois é, ele já foi todo pensado, é um curso novo, né? Então já foi todo pensado também meio nessa linha. Então, assim, mas agora que você enxerga, quer dizer, você vivencia, né, tudo que você aprendeu nesses cursos, e aí não é só pedagogia também, né? Em todos esses outros cursos que você Todos fez e que esses você outros continua cursos, fazendo, agora você consegue colocar lá isso em prática, né? em O que você prática. percebe, assim, de diferente nisso? Que as crianças elas se sentem encorajadas. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente se coloca, quando a gente tem muito, quando a gente adquire muito conhecimento, você acaba vendo que a vulnerabilidade, por exemplo, é uma ferramenta que muitas vezes ajuda. Então, quando você se coloca vulnerável para a criança, ela entende o seu ponto de vista, quando você se coloca ali disponível. Hum, Então, vou dar um exemplo, às vezes, tem uma criança que está ali no mau comportamento e ela está naquele momento assim que ela está no pico dela. Então, eu olho para aquilo e falo, meu Deus, o que é que eu não consegui pegar aqui, que eu não atendi, que ele tá demonstrando isso através do comportamento dele. parou o áudio. Me ouviu? Tá me Ah, ouvindo? agora sim, sim, sim. E aí ela tá naquele momento ali de birra dela. Então tudo bem. Eu me aproximo dela, calma. Eu olho pra mim e falo: "Você tá calma?" Eu primeiro checo: "Você está calma?" "Estou calma. Estou num ótimo dia, estou calma." Então eu me aproximo dela e aí eu chego e falo: "Você quer ir pro cantinho da paz? A gente tem um cantinho da paz dentro da sala de aula." E ele fala: "Ah, quero." "Então tá, então vou." "Então, não, quero ir lá fora." E aí eu falo para a professora que tá comigo, eu falo: "Olha, é um pouquinho, que eu vou ali fora com ele e já volto, tá?" Ou então ela vai, a gente reveza de acordo com como tá acontecendo a aula naquele momento. E nesse momento que eu vou lá fora, eu tirei ele daquele ambiente. Então ele já sabe que ali ele vai reestruturar a sua emoção, ele vai se acalmar. E aí ali eu pergunto para ele: você quer conversar sobre o que aconteceu? E às vezes ele fala que quer. E aí quando ele fala que quer, aí eu vou me aprofundando. Por que que você tá assim? Você tá chateado? Tô sentindo que você tá chateado. Você ficou com raiva do que aconteceu alguma coisa na sala? E às vezes é algo que acontece assim entre eles que eu percebo, eu falo: eu acho que ele ficou chateado por isso." E tal, É, mas já aí é outra coisa, né? Uma besteirinha, assim. uma besteira, que pra mim é uma besteira, mas que pra ele é o problema da vida dele. Sentiu. É. Então naquele momento eu tiro da sala e eu pergunto: olha, o que que aconteceu? Você quer falar sobre isso? Quero. Ah, não, não quero, tudo bem. Então a gente pode falar uma outra hora. Quando você estiver pronto, você me chama, ele me chama. E claro, às vezes ele não tá pronto pra falar na hora. Aham. E aí eu deixo. Daqui a pouco eu tô vendo aquela mãozinha assim em mim. Aí eu olho, agacho, sempre na altura dos olhos e falo pra ele: você quer conversar agora? Ele: quero.
E aí ele vai e se abre e fala. O que que eu estou ensinando para ele nesse momento, né? Que apesar dele ter tido aquele mau comportamento, em nenhum momento eu desrespeitei ele, eu fiz igual. Eu mostro para ele que o meu comportamento é um comportamento diferente. Olha, eu estou aqui, estou atendendo, inconscientemente, tá? A mensagem que eu estou passando para ele, eu estou aqui, estou firme com você. Eu não vou deixar você continuar fazendo o que você estava fazendo. Tanto é que eu tirei ele da Uhum. sala. Mas Sim. agora você vai se acalmar para a gente poder conversar. Inconscientemente é essa mensagem que eu mando para ele. E Para ele tá saber o vendo que. porquê, né? Oi? Para tentar entender por que que ele estava fazendo aquilo, né? Entendeu por quê? Isso E aí, ele quando ele me mesmo. traz. Exatamente, quando ele está pronto para conversar, que ele me traz esse conteúdo, aí eu falo para ele: olha, a gente pode resolver isso de uma outra maneira. Qual é a maneira que a gente pode resolver isso? Você não precisa eu falo para ele: eu sei que você ficou com muita raiva. Mas não precisa fazer assim. A gente pode utilizar essa raiva para uma outra coisa, para fazer de uma outra maneira. E aí eu vou explicando para ele. A gente vai tendo uma conversa mesmo, uma conversa normal, como se eu tivesse, olha, eu também sinto raiva, às vezes eu também fico chateada, e nem por isso eu bato em todo mundo ou quebro tudo. Não é assim que a Miss não faz assim. E com o tempo, porque é um processo, tudo isso é um processo. Com o tempo, eles mesmos vão vendo quando eles estão nervosos e eles chegam até mim, não sou mais eu que falo, eles vêm até mim e falam: olha, eu estou precisando ir para o meu cantinho da paz. Ele Eles pede, mesmos né? falam isso para mim. Ele pede para ir. Ou Uhum. seja, então a mudança você vai vendo que ela vai acontecendo. Primeiro, porque eu fico muito mais calma. Porque eu entendo ali que naquele momento é algo que está por trás daquele comportamento que ele está falando. Se aquilo gera um desconforto em mim, eu vou investigar em mim. Por que gera um desconforto? E vou passar no filtro. O que que é que está te gerando esse desconforto? Vamos resolver, vamos olhar. Então é tudo assim muito rápido, mas me dá Uhum. uma estabilidade maior e uma segurança para lidar com eles de uma maneira mais serena. Eu sei o que que eu estou fazendo. Então ali você vai para a prática, quando você vai aplicar a teoria, a prática daquilo que você aprendeu, você sabe que vai dar certo. Essa Uhum. segurança é o que realmente faz a diferença, porque eu aplico aquilo na minha vida. É diferente quando você, vamos dizer assim, você vai falando a teoria e você não tem na prática. Quando você vai aplicando, você vai ficando mais afinado naquilo. E você vai vendo que realmente funciona. E Uhum. eles vão entendendo assim: ah, eu não quero falar, então, ok, a gente respeita. Ele sabe que o respeito é prioridade dentro da sala de aula. Então, isso é interessante porque os outros alunos. Então, eu falo: o que que aconteceu? O fulaninho tá triste. E eles já falam para mim: ele não quer falar. Eu falei: ah, então tá certo, vamos respeitar o amigo. Eles E eles já mesmos já falam falam, no outro, né? eles já É. falam. E às vezes eu tô triste com alguma coisa e eles percebem, porque a gente fala muito de sentimento, de emoção. Então a gente vai É. nomeando, ah, tá triste, tá alegre e tal. E quando tá triste, ah, hoje a Miss não tá bem, tá um pouco triste, é. Aí, e ele, você quer falar sobre isso? E às vezes eu falo que não, às vezes eu falo que quero. Então, assim, Não, isso é muito bom, acontece. né? Quando você consegue ter esse tipo de. É um relacionamento completamente diferente, Ah, né? Do que o que muito a gente é mais acostumado, assim, a ouvir de professor e aluno, que ainda tem claro. aqueles resquícios também, né? Do passado, de Outra coisa. superioridade, Exatamente. E né? outra coisa que eu acho assim fantástica é que quanto mais você cria esse vínculo de respeito com a criança, principalmente com as crianças assim que apresentam um comportamento mais desafiador, é Uhum. impressionante como elas confiam em você. Elas têm uma confiança absurda em você. É impressionante. A nossa conexão eu tenho alunos que têm um comportamento desafiador, mas que a nossa conexão, assim, é muito forte. Porque a confiança que ele tem de que eu não vou rejeitá-lo, independente do comportamento que ele tenha, porque ele já É. sentiu isso, sabe? Então ele sabe que ele pode vir até mim no pior momento da vida dele, que eu vou estar Uhum. ali para ajudá-lo a conduzir de maneira mais assim correta
aquela emoção que ele está vivenciando. E isso é lindo de e não vai repreender, né? Assim, não é aquela ver. coisa também que fica, vai dar bronca, né? Não, Vai, gente, porque tem um pouco disso ainda também, tem, né? ainda tem, mas ali a gente é parceiros, assim, eu vejo como uma parceria, uma conexão mesmo. E quando você estabelece a conexão, ele não quer te decepcionar. É Muito bom, muito bonito. Eles se sentem à vontade para ser quem eles são de verdade, eles não precisam esconder nem agradar você. Eles não vão fazer isso, eles são eles. Disfarçar alguma coisa. Alguma coisa, não precisa disso. Pelo contrário, eles entram em conexão. Não é algo simples assim, não é uma mágica que acontece, é um Claro, processo, é é um trabalho, construído, é é construído. construído. É construído e é diferente É, com cada um, né? Nas tá, turmas, cada um individualmente e todos ao mesmo exatamente. tempo, né? É. Olha, Que eu acho que isso é. eu tenho aluno que foi meu do ano passado e que é esse ano novamente, que eu levei um ano para construir a conexão com ele e o laço de confiança. Então, assim, demora. Mas uma vez feito, acabou. Também não Não desfaz tem. mais, né? Não desfaz Só mais. aumenta. Não desfaz isso. É. Ai, Tá me que ouvindo, legal. claro? Tô. A sua tela congelou, mas eu tô te ouvindo. Eu já ia te passar, porque já falta um pouquinho de tempo agora. Você tá me ouvindo? Ai, será que ela caiu logo agora? Que eu ia Agora perguntar do tô. instituto. Eu tenho no Ai, que 4G. bom, então. Tá. Eu ia. Como falta pouquinho, acho que devem faltar uns 8 minutinhos, assim, mais ou menos. Queria que você contasse, Legal. então, falasse, apresentasse, né, o Instituto Auler Kids, pode falar um pouquinho como é que ele nasceu, né, e o que que você, qual é Aham. a proposta dele, o que que você já está fazendo, já está aprontando por aí com ele. Então, o Instituto Olher Kids nasceu com a minha ex-terapeuta. Eu fiz terapia com ela durante Tatiana Auler. Eu fiz terapia com ela durante 4 anos e pouquinho. E depois eu fui fazer um curso dela, que é de formação TISE, que é técnica de interpretação, técnica simbólica de interpretação intuitiva. Nossa. E é, é isso. É de intuição, é um curso de intuição para você desenvolver a sua intuição. E eu fui fazer esse curso de um ano e a gente acabou se aproximando mais e nesse inteirinho ainda fazia terapia com ela. E quando eu estava terminando o curso, já na formação, ela me convidou, ela falou, Fê, eu estou abrindo um Instituto Auler, e eu estou à procura de uma sócia e eu queria te convidar, queria que você viesse trabalhar comigo, você vai topar e tal, você quer ser minha sócia? E ela é uma pessoa que eu admiro muito, assim, Clara, assim, é como a gente, estuda muito, é uma pessoa engajada, é preocupada em disseminar o bem pelo mundo, em compartilhar, em fazer a diferença das pessoas. Então, sempre foi alguém que eu admiro muito. E eu fiquei lisonjeada quando ela me fez o convite, porque assim, eu falei, nossa, ela tá me chamando para trabalhar com ela, meu Deus e tal. E eu aceitei de cara, eu falei, vambora, vamos tocar. E aí a gente começou no Instituto Auler, isso já tem 2 anos, foi em 2018 que ela me Poxa. convidou. Uhum. E um ano e pouquinho, né? Vai fazer 2 anos agora, provavelmente no final do ano, faz 2 anos. E aí a gente foi aos poucos nesse trabalho com o Instituto Auler, que era uma escola de autoconhecimento e desenvolvimento humano. Então, a gente faz cursos por essa escola, o curso TISE, inclusive, eu me tornei professora também do curso TISE, o curso que eu fiz com ela. Legal. Aham. Inclusive, a gente vai estar no. Ela vai dar palestra, mas na verdade é o Instituto Auler que vai estar também no Luminário no final do ano, que é um congresso gigantesco sobre medicina e espiritualidade, que é bem legal também. A gente vai Nossa, participar ótimo. do congresso.
Então, assim, essa história veio crescendo daí, de um sonho que ela tinha e de alguém que toda vez que eu ia para terapia, eu falava que eu estava iniciando um negócio novo, mas o negócio nunca dava certo. Então, assim, as parcerias que eu consegui não deram certo. Ah, ela te puxou para Aí também. ela me puxou para trabalhar com ela. Fê, você quer vir? Quer ser minha sócia? Eu falei, quero. E dentro do instituto, eu sou pedagoga, ela é psicóloga, e a gente trabalhando ali juntas, e aí aquela minha vontade de trabalhar com crianças. Ela falou, o que que você acha da gente montar o Kids? Eu falei, eu acho ótimo. E você pelo Kids, o que que você acha? Eu falei, eu acho perfeito. Porque a gente consegue pegar, vamos dizer assim. Tá me ouvindo, Clara? Tô. Minha tela travou, né? Congelou a tela, mas o áudio tá bom. Daqui a pouco Tá falhando agora um pouquinho. Ah, voltou. E aí oi. ela falou, o que que você fez? Um pouquinho está instável de live, mas tudo bem, estamos aqui. E aí, nesse interim, Foi por isso. ela falou, então, Fê, vamos fazer o Kids e a gente vai da educação infantil até a vida adulta. Eu falei, acho ótimo. Você vai cuidando para que não haja traumas e eu vou cuidando dos traumas já inseridos. Eu falei, tá bom. Ótimo. Casamento mesmo também, né? Tá falhando um pouquinho de novo. Sim, agora eu tô. Você está falando, tem a proposta de fazer cursos. Voltou. Então, aí o Tá Instituto bem é uma pixeladinho escola assim. mas você tá me vendo? Não. Tô. Tô toda pixeladinha, né? Quadradinhos. Ah, tá. Na minha internet, então que não deve estar legal. Mas Mas enfim, dá pra ver, sim. pra ver, então tá. Vou ficar aqui quietinha para ver se vai. E o Instituto Oller Kids, ele tem essa proposta de oferecer para educadores, pais, cursos e ferramentas que ajudem eles na educação dos seus filhos. Então a gente vem com essa, né? O áudio não. Até então não. Agora é o vídeo só. Pelo menos foi no final. Estamos no final. Pelo menos. Voltou, né? Foi. E ele tem essa proposta de oferecer a esses pais e educadores um caminho que é através do autoconhecimento, da educação emocional, de ferramentas que proporcionem essa educação com mais consciência e mais amor, que é o que eu falo muito. A gente está pelo filtro dessa Acho que consciência daqui mais a amor de pouco já vai educar. até cair, Fê. Começou a travar, daqui a pouco acho que cai tudo. Que vai dar 1 hora. Vai cair, também por causa da hora, gosta de oferecer, Ótimo. uma educação mais consciente, vamos dizer assim. Muito bom. Acho que a gente não vai ter nem tempo de se despedir. Será? De verdade, assim, muito. Vai cair. Acho que vai cair. Já vai cair daqui a pouco. Já Mas eu vai. queria agradecer Então, todo mundo.